Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho e a compartilhar. Fazendo isto, o YouTube reconhece a legitimidade, a seriedade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva. Na 24ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante o Evangelho de hoje para nós, que apresenta a necessidade de alguém investir de alguma maneira na missão, na evangelização. É interessante que a nossa vida cristã, a nossa vida católica, a nossa vida de paroquianos, é uma vida de investir, de colaboração com a missão do ministério ordenado. Nós sabemos disso. A missão nas pastorais, a missão na comunidade de vida, na comunidade de aliança, todas as missões, elas são um verdadeiro colaborar com aquilo que Jesus se propôs fazer. O texto aqui nos diz que Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, hoje nós percebemos a necessidade de sermos os facilitadores para que essa boa nova, para que essa alegria da boa nova possa realmente acontecer, possa realmente fluir naturalmente, fluir a boa nova. E como essa boa nova vai fluir? Com os facilitadores, que são os leigos e leigas da igreja, que facilitam, que ajudam ao ministério ordenado realizar toda a missão necessária. Então, como é importante aqui, né? É claro que Deus poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia fazer tudo sozinho porque Ele é Deus. Porém, nós percebemos a sutileza, a gentileza de Deus quando Ele começa a escolher os discípulos, que em seguida escolhe os apóstolos. Para quê? Para que a missão que ele foi chamado fosse distribuído entre esses. Então, Jesus vai para um lugar, um discípulo vai para o outro, o apóstolo vai para o outro, um missionário vai para aquele, um batizado vai para este. Então, cada um é responsável diretamente por essa ação evangelizadora, por esse carisma que todo batizado tem. Todo batizado tem. Interessante, é o carisma comum a todos. Evangelizar. É o carisma comum
todos batizados. Somos chamados a evangelizar. E é bonito que o texto nos apresenta aquelas mulheres que acompanhavam os discípulos para serem um apoio, porque evangelizar cansa, evangelizar dá fome, os pés dói. Como é bom ter pessoas que são os facilitadores da missão. Quantas vezes a gente vai fazer missão rural, missão urbana, missão em outros lugares, encontra um lugar, alguém que nos dê um copo d'água, alguém que nos dê uma refeição, alguém que nos oferece uma cama para deitar. E essa ação continua hoje. Continua hoje. Eu digo, eu estou numa paróquia muito interessante, que as pessoas elas têm carinho com o padre, eu sinto assim. Elas têm um carinho com o padre, mandam uma fruta, mandam um bolo, mandam um doce, parece que querem engordar o padre, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse povo de Deus. Mas isso tudo é carinho com a missão. É ação evangelizadora de uma outra maneira. Quando você facilita para o sacerdote, para o ministério ordenado, para o diácono, para o sacerdote, como você facilita, você também está evangelizando. Você também está colaborando com essa evangelização. Quando eu convido o padre para um almoço, para um jantar, né? Quando tem essa preocupação, quando vê que o padre está com a roupinha meio lá surrada, padre, olha aqui, compra aqui essa camisa, compra aqui essa calça, enfim. Tudo isso colabora com a missão. Então, todos nós, ao mesmo tempo, somos um pouco dessa Susana, somos um pouco dessa Maria Madalena, somos um pouco dessa Joana, somos um pouco de Susana, várias vezes eu digo, e outras mulheres que colaboraram com essa missão. Então hoje o texto nos chama verdadeiramente a estarmos atentos àquilo que o Senhor hoje quer que nós façamos, que sejamos os colaboradores. Agora, ao contrário, pessoas que atrapalham a missão, pessoas que prestam um desfavor à missão. Quando persegue o sacerdote, quando denigra a imagem do missionário, da missionária, quando faz fofoca nas pastorais. Então, é um desfavor à missão, é um desfavor. Você está prestando um grande desfavor à missão evangelizadora. Então, que nós sejamos esses verdadeiros colaboradores da missão, que verdadeiramente nós possamos verdadeiramente olharmos para a missão, olharmos para aquilo que Deus tem nos chamado através dos sinais que Ele apresenta, do chamado a ser ministro, do chamado a ser diácono, do chamado a ser sacerdote, no chamado a essa pastoral, a esse movimento, a essa comunidade, a esse carisma. No chamado, nós possamos prestar o serviço à Santa Igreja, nós possamos estarmos ligados verdadeiramente a esse amor à Santa Igreja, nós possamos dar a nossa colaboração sabendo que aquele que nos chamou precisa de nós. Ele precisa de nós. Ele não vai fazer aquilo que tem que fazer, ou melhor dizendo, ele não vai deixar de fazer aquilo que ele propôs a fazer, porque você não aceitou a missão. Será realizado com outro. No seminário tinha, hoje é um bispo chamado Dom Assis Lopes, aqui na Diocese do Rio de Janeiro, um bispo que nós amamos muito. Ele foi o meu reitor. Então, ele, na pregação dele, ele dizia o seguinte: tenhamos cuidado que Deus pode transferir para outro aquilo que Ele designou para você. Se você diz não,
Deus vai designar a outro aquilo que Ele chamou para você fazer. E quando Deus nos chama a realizar alguma coisa pelo chamado, isso que Ele nos chama é de fato o que nos fará feliz. É isso que nos fará feliz. Então que hoje nós tenhamos a coragem de assumirmos a nossa vocação, de assumirmos o nosso chamado, de prestar esse serviço a nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa dos padres, dos missionários, missionárias, enfim, nas pessoas que estão à frente desse serviço evangelizador e que nós possamos sermos esses colaboradores. Eu colaboro com os nossos bispos, os bispos colaboram com o Papa e assim vai. Os leigos colaboram com os padres. Como é bonito, tudo é muito bonito e tudo dá certo. No final das contas, tudo vai desaguar para o mesmo fim, porque tudo vai dar certo. Então, que abracemos verdadeiramente o nosso chamado. Que Santa Faustina, patrona da comunidade, nos ensine a olhar para o diário com muito amor. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, Nossa Senhora, nossa mãe tão querida, Rainha dos sacerdotes, olha por cada sacerdote, pelo Instituto Rainha do Clero. Que São José, patrono da Igreja, nos faça amar a Igreja, nos faça colaborar com a Santa Igreja, com a missão da Igreja, nos leve a realizar o projeto do Pai, nos ajude a sermos fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.